Boa noite, devotos. Boa noite, amigos do Facebook da ISCOM Recife. Estamos aqui com vocês para mais uma transmissão. Dessa vez, vamos dar o nosso boa noite com as palavras de Shruta Kirti Prabhu. Ele não falou Bhagavad Gita, vocês todos sabem, mas ele está narrando os passatempos de Srila Prabhupada. Os passatempos mais íntimos, mais confidenciais, os passatempos em que a gente pode conhecer o Prabhupada real, né? O Prabhupada que é o nosso guru, mas também é nosso pai, nosso bem-querente, que é nosso devoto, né? Devoto do nosso templo, né? O Prabhupada que está no seu dia a dia conosco, né? Então é esse Prabhupada nós estamos aqui conhecendo através das palavras de Shruta Kirti Prabhu. Então vamos fazer a nossa live de hoje com esse conhecimento e esperando uma boa noite, né? Quem foi que ontem sonhou com Sankta, né? Quem aqui assistiu essa live e sonhou com Sankta? Eu sonhei com Sankta. Né? Eu estava tentando ajudar os devotos a distribuir alguns livros. Né? Foi legal o sonho de ontem, né? Um pouco de ansiedade porque o Sankta não estava muito bom não. Mas vamos ver hoje qual vai ser o maravilhoso sonho de hoje, né? Hare Krishna. Então vamos ler, vamos tirar aqui o passatempo de Srila Prabhupada. É o 118, aliás, o 119, na página 205. Acho que deveríamos ir para Kurukshetra. Né? Então, Prabhupada parece que quer ir para Kurukshetra, né? Que é o local onde ocorreu a batalha, onde se falou Bhagavad Gita. 22 de setembro de 1974, Kurukshetra, Índia. Srila Prabhupada viveu sua vida de maneira exemplar, como demonstra o incidente acontecido a 22 de setembro de 1974, que se segue. Durante as últimas 6 semanas, enquanto em Vrindavana, ele esteve muito doente, com uma temperatura intermitente de 40 e 41 graus. Por semanas, ele comeu apenas alguns pedaços de laranja e algumas uvas. Kirtanananda, de 24 horas, kirtanas de 24 horas eram realizados por preocupados discípulos por todo o mundo. Ele disse que sua indisposição não podia ser curada por remédios, porque a enfermidade era causada pelo fato de 80% dos líderes da ISKCON não estarem seguindo estritamente as regras e regulações. Apesar de sua condição, ele tinha um desejo implacável de pregar. Então imagine Prabhupada, né? Quer dizer que, pelo que Prabhupada está falando, se um devoto não acorda cedo, não canta sua japa, se um devoto não segue as regras e regulações, ouve o Śrīmad Bhagavatam, então esses devotos, isso causava doença no Guru, em Srila Prabhupada. Assim que começou a melhorar, ele deixou Vrindavana para visitar outros centros da Índia. Sua primeira parada foi em Delhi, onde planejou descansar por um dia antes de continuar para Calcutá e então Mayapur. Os devotos eram sempre entusiastas em recebê-lo. Logo depois de chegar a Delhi, ele foi convidado a palestrar em Kurukshetra sobre o Bhagavad Gita. Então, Prabhupada melhorou um pouquinho, já se levantou e já saiu para pregar.
Srila Prabhupada respondeu: estes encontros são inúteis. Essas pessoas nunca aceitarão Krishna. Qual a vantagem de ir para lá, pregar lá? Seria um desperdício de meu tempo. Ficamos aliviados por ele não querer fazer uma viagem tão difícil no meio do verão escaldante, logo após sair de uma doença séria. À medida que a conversa progredia, ele disse que iria considerar a aceitação do convite e a oportunidade de pregar. Ele docemente nos disse para deliberarmos sobre o assunto e sugerirmos a ele o que pensávamos ser melhor curso para os eventos. Levando em consideração sua frágil condição, todos nós pensamos que aquela longa viagem seria excessivamente estressante. Seu secretário discutiu o assunto com outros GBCs e sannyasis. Eles novamente concluíram que Srila Prabhupada ainda estava muito fraco para fazer uma viagem de carro de ida e volta tão longa, e inicialmente ele concordou com eles. Por volta de 2 horas da tarde, ouvi o seu sino tocar. Eu entrei na sala e ofereci minhas reverências. Ele instruiu: chame alguém. Discípulos entraram ávidos na sala, querendo ouvir seu mestre espiritual, que disse: acho que devemos ir para Kurukshetra. Este é meu dever. Não posso abandonar esta oportunidade de pregação. Não será tão difícil. Podemos partir pela manhã, antes do nascer do sol. A viagem leva cerca de duas horas. Então, olhando para todos com a compaixão de um devoto puro, ele perguntou retoricamente: tudo bem assim? Brahmananda Maharaj e seu secretário disse: se é isso que o senhor quer, Srila Prabhupada, podemos arranjar tudo. Srila Prabhupada chegou a Kurukshetra com alguns poucos discípulos no abrasador calor da estação. O anfitrião convidou o grupo em uma breve turnê em visita a alguns templos próximos e então para as acomodações dos hóspedes. Posteriormente, Srila Prabhupada foi acompanhado até o Pandal e lhe foi dado um assento no meio de vários pretextos sadhus, muitos com barba e cabelo longo. Eles estavam ansiosos por sua presença, pois todos eles sabiam que ele era mundialmente famoso. Então, Srila Prabhupada considerou a sua condição de pregador da consciência de Krishna e insistiu em ir para Kurukshetra. Agora, lá em Kurukshetra, a pregação, assim, é uma cidade praieira, né? Kurukshetra não é uma cidade praieira, é uma cidade interiorana, né? E estava fazendo muito calor, não tem muito, mas existem alguns lagos. Em Kurukshetra mesmo tem um grande lago, né? Enquanto os vários palestrantes discursavam de forma pomposa, ouvíamos impacientemente sua retórica, enquanto falavam em hindi e em inglês sobre unidade, compreensão e tolerância religiosa. Com uma tensão cada vez mais evidente, Srila Prabhupada permanecia sentado em sua cadeira,
com o maxilar tenso e batendo o pé no palco repetidamente. Ele ficava mais irritado a cada instante, enquanto os palestrantes falavam de paz e dharma. A sociedade de admiradores mútuos de pseudo-sadhus continuava comprazendo uns aos outros com grande deleite. Eles se divertiam com o encontro de tantas pessoas santas a pouco de acarretar a construção de um novo templo ali. Srila Prabhupada continuava sentado, mas como um leão prestes a atacar. Finalmente, sem nenhuma introdução, ele se levantou e começou a rugir em hindi. Nós, os discípulos, pudemos entender apenas quando ele disse: Sarva Dharma Parityajya Mamekam Saranam Vraja Ham Tvam Sarva Papevyo Mokshashami Masutiha. A aula foi curta, apaixonada e conclusiva, e, ao seu término, Srila Prabhupada caminhou de volta ao carro com seus discípulos. Todos se dispersaram em seguida e começaram a deixar a Assembleia. Após entrar no carro, Srila Prabhupada se voltou para nós e disse com entusiasmo: Então, vocês puderam entender a aula? Eu falei em hindi, mas vocês puderam entender alguma coisa? Todos sorrimos amplamente ao percebermos sua satisfação e dissemos: Nós entendemos o significado do que o Senhor estava dizendo. Sim, ele disse, isso não tem nenhum sentido. Essas pessoas jamais chegarão a algum lugar, pois elas não aceitam Krishna. Este é o negócio deles, é a ideia deles. Aqui na Índia, eles tentam criar uma união, mas eles nunca aceitam Krishna. Porque eles falam do Bhagavad Gita. Por que eles falam do Bhagavad Gita? Você deveria falar o Bhagavad Gita unicamente se você aceita Krishna. Rindo, ele continuou: Como pode estar na terra de Krishna, Kurukshetra, onde Krishna falou a Arjuna no campo de batalha, e ninguém mencionar Krishna? Você está falando sobre o Bhagavad Gita, falando sobre Kurukshetra. Krishna falou o Bhagavad Gita. Krishna estava aqui em Kurukshetra e ninguém menciona nada sobre Krishna. Ele entusiasticamente defendeu seu queridíssimo Senhor e nós estávamos orgulhosos de seguir seus passos transcendentais. Srila Prabhupada, o Senhor aceitou muitas inconveniências a fim de disseminar as glórias de Krishna. Apesar de enfermo e com idade avançada, o Senhor seguiu com sua pregação sobre o extremo calor do verão indiano. Sua incrível façanha em Kurukshetra foi marcada por um severo tufão. Enquanto nosso carro era conduzido para longe, com gigantescas árvores de eucalipto desarraigadas e caídas sobre a estrada, eu imaginava como a tempestade estava devastando todo o Pandu em Kurukshetra. Krishna conduziu o Senhor com segurança através da chuva torrencial e guiou o seu carro por vários obstáculos pela estrada. Foi um
encerramento dramático para um dia bem-sucedido. Foi-lhe um prazer lutar triunfantemente por Krishna no campo de batalha de Kurukshetra. O Senhor sempre desfrutava falar sobre Krishna, seu amigo mais querido. Dessa forma, o Senhor é o amigo mais querido de Krishna. Oro que meu único desejo seja servi-lo com a mesma avidez que o Senhor serviu seu Guru Maharaj, pois o Senhor pregou as glórias do Senhor Krishna sobre todas as circunstâncias, até seu último suspiro. Oro poder servir a sua missão, nascimento após nascimento. Jai Hare Krishna, uma leitura muito estática, um pouquinho longa, porque foram várias páginas, né? Mais do que o comum. Vamos dar uma olhadinha aqui no Facebook antes de encerrar essa live. Hare Krishna. Então, aqui no Facebook não está visualizando. Tem uma pessoa visualizando no Facebook. Vamos ver se deixou comentários. Não deixou comentário. Tem uma pessoa visualizando, não deixou comentário. Hare Krishna. Então encerramos aqui essa nossa live de boa noite, né? Essa live assim que traz a mensagem de boa noite com os passatempos de Srila Prabhupada, né? Então Hare Krishna, boa noite, e amanhã faremos novas lives sobre o Bhagavad Gita e estamos nos aproximando do Janmashtami, que é o advento do Senhor Krishna, né? O advento de Krishna. E esse Janmashtami vai ser muito estático, porque a gente pretende fazer uma reinauguração do templo, voltar às atividades. Jai, Hare Krishna, boa noite a todos. Vamos cantar o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, e encerrar essa live.